Olá amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso momento de esperança. Por favor, compartilhem com os seus amigos essa mensagem de fé e de esperança que anuncia a volta de Jesus. A nossa reflexão tem como título A chuva serôdia e o atraso do noivo. O texto que vamos ler está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Vamos ler o verso 1, 2 e 3. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Meus amigos, é muito importante nós termos em mente que esta parábola das 10 virgens faz parte de um contexto onde fala sobre a volta de Jesus e também sobre o dia do juízo final. A palavra de Deus nos diz que no dia do juízo final, as pessoas que foram fiéis a Deus receberão a vida eterna, enquanto que as pessoas que não foram fiéis a Deus receberão a condenação da morte eterna. Mas por que Jesus contou a parábola das 10 virgens? O que Jesus quer nos ensinar com essa parábola? Primeiramente, meus amigos e meus irmãos, Jesus quer nos ensinar que essa parábola representa o povo de Deus nos últimos dias da história desse mundo. As 10 virgens representam as pessoas que esperam pela volta de Jesus. O noivo da parábola representa Jesus, que prometeu voltar para buscar a sua igreja, que na Bíblia a igreja representa a noiva. A parábola também nos ensina que no povo de Deus há 2 grupos de pessoas. As 5 virgens prudentes representam as pessoas que são fiéis a Deus, que estão esperando pela volta de Jesus, mas são pessoas consagradas a Deus, que estudam a palavra de Deus e praticam os seus ensinos. E as 5 virgens, que aqui é chamada de loucas, ou pessoas sem juízo. Algumas traduções também ensinam que essas virgens eram imprudentes. Elas aguardavam a chegada do noivo, ou seja, são as pessoas que esperam pela volta de Jesus e que também têm a Bíblia e leem a Bíblia. Mas há uma diferença entre aqueles que leem a Bíblia e praticam os seus ensinos e têm o Espírito Santo. Nesse caso, as virgens loucas tinham a Bíblia, a palavra de Deus, que é representada pela lâmpada, mas não tinham a reserva do azeite. Então, a grande lição que nós aprendemos na parábola é que o preparo para a volta de Jesus envolve ter a lâmpada acesa. E essa lâmpada acesa representa a palavra de Deus. E também é necessário ter a reserva de azeite. Então, são 2 coisas importantes que a parábola destaca: ter a lâmpada acesa e ter também a reserva do azeite. E quando nós comparamos os 2 grupos, as virgens sábias, prudentes, tinham a lâmpada acesa e mais o azeite de reserva, enquanto que as imprudentes tinham também a lâmpada acesa, mas não tinham a reserva. O azeite, meus amigos e meus irmãos, representa o Espírito Santo na vida do crente. E com respeito à reserva
de azeite que a parábola menciona que as virgens prudentes tiveram, representa a chuva serôdia prometida por Deus para a sua igreja nos últimos dias. E a reserva do azeite, que simboliza o Espírito Santo, é no caso de uma emergência nos últimos dias. Assim como o noivo se atrasou ou demorou, a razão nós não sabemos, o porquê o noivo tardou, a parábola não explica, mas as virgens que tiveram a reserva de azeite, essas entraram para as bodas, para a festa com o noivo. E as que não tinham a reserva ficaram no escuro e elas não entraram. Isso retrata então a salvação e a perdição. As que entraram foram salvas, porque tinham o azeite de reserva. E as loucas não entraram, ficaram nas trevas. Em outras palavras, não tiveram a salvação, porque não tinham o azeite de reserva. Então é muito importante nós considerarmos que antes de Jesus voltar, o povo de Deus, a igreja de Deus, passará por um grande tempo de angústia. E o que vai fazer a diferença é a reserva do azeite. É o Espírito Santo que vai ajudar a igreja de Deus a se manter firme, com a sua luz brilhando, até que Jesus, o noivo, apareça para levar a sua igreja para o céu. Então, a pergunta que nós fazemos é a seguinte: estamos nós buscando a chuva serôdia? Estamos nós fazendo a reserva de azeite enquanto Jesus não vem? Essa é uma pergunta de reflexão. O período da tardança do noivo que fala a parábola representa os últimos dias da história desse mundo. A impressão que se tem é que Jesus está demorando muito. Coisas terríveis, espantosas estão acontecendo à nossa volta. E nós clamamos pela volta de Jesus. Parece que ele está demorando muito. Então, esse período da tardança do noivo na parábola representa justamente o tempo em que estamos vivendo. E nós precisamos ter em nossa vida uma porção maior do Espírito Santo, que é representado pela reserva. E Deus prometeu para aqueles que buscarem a chuva serôdia, receberão em abundância o poder do Espírito Santo para os últimos dias. E para terminar, o apelo que faço para você, meu amigo e minha amiga, é que você estude a palavra de Deus, que é a lâmpada, ela deve estar acesa. A lâmpada acesa significa ler a palavra de Deus e praticar os seus ensinos. E devemos também pedir o Espírito Santo a Deus. Então peça a Deus uma porção maior do Espírito Santo para a sua vida. E assim nós estaremos aguardando a breve volta de Cristo, firmes na certeza de que logo Ele voltará para nos levar para morar no seu reino. Porque Ele prometeu para os discípulos: na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar e voltarei para buscá-los. E agora te convido para orarmos a Deus. Aí onde você está, se você puder, feche os olhos. Vamos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Querido Deus, que se faça na nossa vida a tua vontade. Muito obrigado pela lição que aprendemos da parábola que Jesus contou
sobre as 10 virgens. Querido Pai, nos ajude a sermos firmes, a sermos fortes espiritualmente. Dá-nos desse azeite prometido para os últimos dias, que é a chuva serôdia, a chuva do Espírito Santo, para que possamos passar por esses tempos difíceis, permanecendo sempre ao Teu lado. Abençoa os nossos amigos, os nossos irmãos, nos ajude em todas as nossas dificuldades a testemunharmos em Teu favor. Querido Pai, toma conta da nossa vida, porque ela Te pertence. Nós Te pedimos essas bênçãos e Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.